Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, o último do dia, né? Então, só posso te agradecer por ter ficado um dia todo aqui acompanhando as informações conosco aqui no nosso editorial. Lembrando a vocês que tem surpresa. No editorial de hoje, a gente vai falar sobre novos documentos que poderão embasar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Um novo documento que foi enviado pela ABIN muda o rumo de muitas coisas. Por um lado, embora mostre a conexão de empresários com o que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro, mostra também que tem caminhoneiro sendo perseguido sem ter a devida responsabilidade sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre essa questão. Vamos falar também de uma medida do ministro do Supremo Tribunal Federal que ele mandou bloquear a conta de uma menina de 15 anos. E a gente vai conversar sobre isso. Eu vejo um erro aqui. E, enfim, muita coisa para a gente discutir. Enquanto a gente discute isso, você já foi lá e deu uma olhada no nosso novo jornal, né? novarepublica.com.br. Tenho certeza que você vai gostar. Tá aqui na descrição do vídeo. No último editorial eu falei para vocês sobre esse jornal que tá lotado de coisa boa, tá vendo? Moraes erra ao bloquear contas de filhas de Eustáquio, suposto agressor de Alexandre de Moraes foi aliado ao Lula, enfim, muita matéria aqui. Se você quer entender um pouco mais de política, eis aqui o jornal. E agora eu, grato em ser um dos comentaristas aqui desse jornal. Logo, logo a gente traz ele aqui para o YouTube também, tá certo? Bora começar? Vamos falar um pouco sobre tudo que está rolando nos bastidores da política brasileira? Não esquece, tá? Like, se inscreva se não for inscrito, curte, compartilha. É importante, senão o YouTube não entende a relevância do nosso canal. Combinado? Bora lá. Vem comigo que a gente tem informação aqui do Nova República. Documentos definirão novos passos da CPMI. A CPMI volta na semana que vem, logo no final do mês. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPI de 8 de janeiro está preparando para retomar suas atividades já no próximo mês. E os próximos passos do colegiado serão definidos com base na análise de novos documentos e imagens. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, acredita que o acesso a essas informações será fundamental para subsidiar os depoimentos que serão tomados no segundo semestre. Enfim, aqui a gente especifica um pouco mais desses argumentos, do que esses documentos podem representar, mas a gente já vai fazer o nosso escopo aqui em cima disso. O governo, ele já contava como certa o seu domínio sobre a CPMI, o que não foi bem assim. A oposição, que são os aliados ao governo Bolsonaro, ganharam uma sobrevida. Ou seja, eles mostraram que trabalharam direito. Então, lembra daquilo que eu sempre falei para vocês: quantidade versus qualidade. O pessoal da oposição fez um trabalho de maior qualidade, pois mesmo sendo menos pessoas ali atuando, sendo a minoria, e o governo tendo tomado esse instrumento que é da minoria, mesmo assim a oposição conseguiu articular. Ganhou um apoio durante um certo momento do presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, esse que está aqui na imagem aqui, ó, que é o Arthur Maia, embora Elisiane Gama seja aliada do Flávio Dino e tente já puxar a sardinha para o lado do governo. Mas a grande questão é que os depoimentos que foram tomados, ao todo já foram 8 depoimentos, os depoimentos que foram tomados, em tese, foram favoráveis, mas a oposição do que ao próprio governo, o governo não conseguiu provar muita coisa com esses depoimentos. O do Naime, o do Vasques, Fábio Vieira, foram depoimentos cruciais, foram importantes, para demonstrar que realmente tiveram informações equivocadas, teve coisa errada e que sim, há uma grande possibilidade, inclusive, de ter omissão por parte do governo. E é isso que a CPMI quer descobrir. Também há toque de caixa por vacilo da oposição, da base do governo. Um monte de requerimento foi aprovado, votado pelo pessoal do governo contra o governo, porque não leram. Aproveitou a preguiça deles em ler o que se estava votando, colocou no meio e passou. Eles votaram contra eles mesmos. Ou seja, mostra que a oposição
está fazendo o dever de casa e está atuante. A gente vê que tem alguns que se esperava ter uma postura mais rígida, firme, mas estão um pouco apagados lá dentro da oposição. Mas, enfim, a gente vai estar acompanhando tudo que está acontecendo. Logo, logo a CPMI volta e tem uma sobrevida da oposição aí e muita coisa para acontecer. E talvez já chegue com a oitiva direto do Anderson Torres e também a oitiva direto do G. Dias. E é lógico que a comparação vai ser inevitável. Bora lá que tem mais uma matéria para vocês. Essa matéria também acompanhe no novarepublica.com.br. Bolsonaro acusa a Procuradoria-Geral da República de perseguir seus seguidores nas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma manifestação sobre o fato. Deixa eu explicar para vocês. A PGR, Procuradoria-Geral da República, fez um pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para obter os dados de identificação dos quase 70 milhões de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O pedido não faz distinção entre os seguidores que expressaram apoio ou fizeram crítica ao sistema eleitoral, à urna eletrônica, ao Tribunal Superior Eleitoral ou aos atos de vandalismo ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023, o critério estabelecido pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, responsável pelo pedido, é apenas seguidor do ex-presidente. Ou seja, se você é seguidor do ex-presidente Bolsonaro, seus dados estão sendo encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, você está na mira da justiça. É mais ou menos isso que o Bolsonaro argumentou aqui e, de certa forma, o que é verdade? O que ele quer com esse tipo de informação? Para que ele quer dados pessoais de pessoas que seguem o ex-presidente Bolsonaro? Isso não faz muito sentido. A grande questão é que o Bolsonaro reagiu. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Importante ressaltar que Bolsonaro possui uma grande base de seguidores nas redes sociais, 25 milhões no Instagram, 11,4 milhões no Twitter, 15 milhões no Facebook, 6,47 milhões no YouTube, 5,5 milhões no TikTok e outros 426 mil no LinkedIn. Tá? Errando aqui. Bolsonaro reagiu ao pedido acusando de tentar realizar um monitoramento político de seus seguidores. Sua defesa classificou o pedido como inaceitável e absurdo. Afirma que não há conexão lógica entre os dados solicitados e o fato em investigação. Segundo a defesa, trata-se de uma tentativa inaceitável de monitoramento político. E realmente é algo muito estranho o procurador, um vice-procurador da República, fazer essa solicitação. Alguns se manifestaram dizendo que isso aqui não é um pedido direto da Procuradoria, que é alguém que é procurador, mas que não fala pela Procuradoria, que está tentando aparecer, ganhar visibilidade, mas enfim, não importa. A questão é que ele tem competência para tal, ou seja, ele pode fazer esse pedido para o Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes pode ceder esse pedido. Aí o negócio fica um pouco mais complicado, tá? Fica mais complicado, porque realmente essas pessoas que vão ter esses dados entregues à Procuradoria, talvez por ordem do Alexandre de Moraes, e as Big Techs, ou seja, o YouTube, o Google, o Facebook vão ter que entregar, ficam vulneráveis. Ou seja, todos os dados, tudo que essas pessoas fizeram, estão lá, e essas pessoas vão ter uma maior vulnerabilidade. Ou seja, se for o caso de uma investigação de crime, alguma coisa nesse sentido, deveria ser feito de forma individual, a individualização, e não dessa forma em massa que o judiciário ou o próprio Ministério Público vem atuando, o que causa certa estranheza. Não se toma medidas coletivas para punição ou para... É estranho, no mínimo estranho, mas a gente vai estar acompanhando tudo isso. Mais uma matéria para vocês. A BIM relata envolvimento grave em 8 de janeiro. Olha só, é um relatório que foi encaminhado da BIM. Hoje, essa matéria foi divulgada na Jovem Pan. Eu estava ouvindo a Rádio Jovem Pan hoje de manhã e o Cristiano Beraldo, dentre outros, estava comentando. E eu achei interessante a forma que eles comentaram, e aqui não tem muito mérito os meus comentários. Eu estou meio que reverberando porque eu achei interessante. Tá?
Relatório da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, indicaram que transportadoras, proprietários de caminhões e empresas suspeitas de envolvimento com garimpo ilegal participaram dos protestos de apoiadores de Bolsonaro contra as eleições de Lula. De acordo com os documentos entregues à CPI de 8 de janeiro, desde novembro de 2022, 272 caminhões chegaram a Brasília para participar das manifestações em frente ao quartel-general do Exército e para danificar a sede dos três poderes. Metade desses veículos pertencia a empresas, enquanto o restante estava registrado em nome de pessoas físicas com participação em empresas do setor agropecuário. A ABIN destaca que essas características indicam uma baixa participação de caminhoneiros autônomos. É importante ressaltar que a Folha de São Paulo já havia relatado em novembro de 2022 que empresários de diferentes estados financiavam o envio de caminhões para aumentar a participação dos protestos antidemocráticos em Brasília. O que isso aqui pode ser utilizado como argumento em relação aos atos do dia 8 de janeiro? Primeira coisa, mostra que, ao contrário do que se buscava ali, os caminhoneiros foram muito demonizados durante aqueles ataques, ou seja, houve até uma certa perseguição a eles em virtude desses ataques aí que aconteceram. Outra questão, há uma busca ativa que fez com que pessoas que estavam nos quartéis, que estavam se manifestando, tivessem sido presas. E às vezes essas pessoas estavam lá, não tinham opção. Vamos lá, nos dias de hoje, sem opção, sem condição, e a gente sabe muito bem que é complicado você hoje, por mais que você queira brigar pelo seu país, por mais que você queira lutar pelo seu país, deixar tudo, se você é um trabalhador, um pai de família, e ir para a porta de um quartel se manifestar, ou pegar o caminhão, deixar aquilo lá parado, o seu ganha-pão, para manifestar e brigar por um Brasil melhor. Não tem como. Então, há a grande possibilidade, sim, que tinha alguém subsidiando, financiando isso. Isso é fato. Isso é fato. Só que aí a grande questão é, e essas pessoas que foram presas? Estavam lá, que se manifestaram, porque o patrão mandou estar lá. Essas pessoas são responsáveis? Essas pessoas merecem estar presas? É lógico, se o patrão mandou invadir e quebrar lá, o cara tem consciência disso. Mas manifestar, não. Manifestar está previsto na Constituição. Primeiro ponto que a gente tem que analisar também é que esse dado não é um dado que vem da CPI para fora, é um dado que vem de fora para a CPI. Então vai mudar a linha de investigação também. E se a oposição souber utilizar isso aí, ela vai utilizar a seu favor. Porque tinham até criminosos, garimpeiros criminosos utilizando dessa medida aí contra a atual gestão. E hoje a gente sabe que lá dentro do garimpo, a gente sabe que há um grande envolvimento, inclusive do PCC, do Comando Vermelho, dentro do garimpo. Será que esse envolvimento já não existia e não tem alguma relação de envio também desse público para lá? Não sei. Tem muita coisa que tem que ser averiguada ainda, tem muita coisa que tem que ser descoberta ainda. E essa relação agora, que a ABIN entregou, vai mudar um pouco o rumo das coisas aqui, ou seja, muita gente que está lá considerado como grande terrorista, talvez estava lá por falta de opção. E aí, é justo isso? Vamos lá. Uma matéria do Estadão tratou do Jorge Viana. Jorge Viana, presidente da Apex, omitiu duplex de 4,2 milhões da Justiça Eleitoral. Então essa matéria primeiro foi reverberada no Estadão, mas também teve o reflexo dela aqui no Nova República. Ex-senador petista omitiu mansão do TSE e foi nomeado presidente da Apex no governo Lula. Isso aqui também tem uma discussão aqui, tem uma reflexão para que nós possamos fazer. O tema da transparência patrimonial é um tema que eu defendo muito aqui com vocês, e aqui o Jorge Viana, que é ex-senador, foi candidato a governador do Acre, e agora ele foi nomeado presidente da Apex, e teve até aquela crítica, né, porque ele não sabe falar inglês, e ele mudou o relatório, não exigindo mais o curso de inglês, só para que ele pudesse ser nomeado ao cargo. O ex-senador Jorge Viana adquiriu em fevereiro do ano passado uma cobertura duplex, de luxo, avaliada em 4,2 milhões. No entanto, surpreendentemente, ele não declarou esse imóvel à Justiça Eleitoral. É importante ressaltar que o valor da cobertura é maior do que todo o patrimônio declarado por Viana nas eleições de outubro, quando concorreu ao cargo de governador do Acre,
informando possuir 3,6 milhões. Ou seja, só o apartamento dele tinha um valor superior a isso. Por que eu trago essa matéria para vocês? Por que a gente discute essa matéria aqui com vocês? Está inelegível? Está sendo cassado? Vamos lá. Vai se tornar inelegível, 8 anos sem poder concorrer e devolver o que ele recebeu durante o período que ele estava inelegível e estava exercendo o cargo público indevidamente. Vai acontecer? Não, né? Não. Ou seja, as denúncias estão aí. O Estadão que levantou essa denúncia e trouxe essa denúncia inicialmente. As denúncias estão aí. É fato. Agora a grande questão é, hoje, há uma busca ativa que anda a passos galopantes quando esse sujeito é de direita. Entretanto, quando o cidadão, o sujeito, é do governo Lula, é de esquerda, para por aí. E isso realmente é preocupante, muito preocupante. Outra matéria que eu trago para vocês agora também acho relevante a gente conversar. Moraes erra ao bloquear contas de filha de Oswaldo Eustáquio. E eu coloco aqui meus pontos de vista jurídico, como advogado, o porquê eu entendo o erro do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Respeito a decisão dele, é lógico, decisão judicial você respeita, mas não necessariamente você tem que concordar. Isso aí é liberdade, né? É liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias da filha de 15 anos do jornalista Oswaldo Eustáquio. Essa decisão foi tomada em março, mas só veio a público essa semana. Você deve lembrar do Oswaldo Eustáquio, que era um apoiador do presidente Bolsonaro, chegou a ser preso, tá? Preso juntamente com outra apoiadora, e lá na cadeia sofreu, emagreceu muito, sofreu um acidente, perdeu o movimento das pernas, e aí agora continua a busca contra o Alexandre de Moraes, contra o Oswaldo Eustáquio por recursos. E aí o Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas da filha do Oswaldo Eustáquio de 15 anos. Qual o motivo? O Oswaldo Eustáquio pediu Pix e o Pix caiu nas contas da menina, tá? Da menina. E aí mandou bloquear as contas da menina. Vamos lá. Por que eu acho que tem um erro aqui, tá? Por que eu acho que tem um equívoco grande? Só lembrando, o Oswaldo Eustáquio hoje está no Paraguai. A defesa fez a sua atuação e na atuação da defesa ela argumentou que ele não é foragido, de forma alguma. Até porque ele tem endereço fixo informado à justiça brasileira lá no Paraguai. Então, foragido ele não está. E ele tem um pedido de asilo lá, o qual foi autorizado. O menino Bismarck, que estava com ele, não tinha sido autorizado o pedido de asilo político. Então ele foi preso lá no Paraguai, devolvido, foi preso aqui no Brasil, mas já se encontra em liberdade. Tá. Vamos discutir um pouco sobre isso aqui, vamos argumentar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, tá? Vamos lá. Hoje nós temos uma proteção intangível em relação às crianças, tá? Então, fazer o bloqueio da conta, eu acredito que há uma violabilidade aqui do direito tutelado das crianças, porque esse dinheiro é dela. Mas foi o Oswaldo que pediu o dinheiro. O quê? Mas o dinheiro foi doado para ela, para a conta dela, e eles sabiam que era a conta dela. O que se pode fazer, o que o Alexandre de Moraes poderia fazer, é pedir, no caso, que esse dinheiro fosse revertido só a ela. Mas ela não responde por nenhum crime, tá? Entenda o seguinte, se eu faço um vídeo hoje e falo, olha, gente, fulano, e eu já fiz muitas ajudas assim, fulano está passando por muita dificuldade, quem quiser ajudar, ajuda. E a pessoa vai lá e doa aquele dinheiro para fulano. É intransmissível, ou seja, quem recebeu o dinheiro é o fulano. Se ele quiser me devolver, dar o dinheiro, doar, aí é outra questão. Tá? E aí esse dinheiro vai ter que chegar até o Oswaldo Eustáquio. Então, assim, atingir uma pessoa
que não é parte do processo, só por ter vínculos a essa pessoa, é complicado. Ah, mas aí ela está sendo utilizada como laranja. Pô, peraí, mas tem 15 anos. É criança. Calma aí, tá? Calma aí que eu acho muito delicado e complicado essa situação. E aí eu vou pedir para vocês, só para quem quiser deixar um comentário, deixa aí o comentário, só para ver a nota da redação aqui. A decisão de bloquear as contas bancárias da filha menor de idade de Oswaldo Eustáquio, feita pelo ministro Alexandre de Moraes, suscita preocupações sobre a extensão do poder judiciário. Embora seja essencial que a justiça seja aplicada e que as acusações de crime sejam investigadas, é preciso garantir que os seus direitos individuais e que o devido processo legal seja respeitado. A proteção de menores de idade também é uma questão importante e é fundamental que as medidas adotadas pelo sistema judicial levem em consideração o melhor interesse da criança. Como filósofo conservador, Edmund Burke afirmou: não somos inimigos do poder, mas sim dos abusos do poder. Devemos estar atentos para garantir a justiça e a equidade em todas as circunstâncias. E Burke falou tudo. Não somos inimigos do poder, mas dos abusos de poder. E aqui, o melhor interesse é da criança. Se a criança ganhou as doações, ok, tudo bem. Mas prender, bloquear, tirar o dinheiro da criança, não. O que ele poderia tirar é o direito do Eustáquio movimentar essas contas, tá? Mas aí tem a mãe. Mas ainda assim eu acho algo muito, muito temerário. Última matéria que eu vou trazer para vocês aqui é do O Antagonista, tá? Que fala do Anderson Torres, para o vídeo não ficar muito extenso. Anderson Torres volta à mira da CPMI de 8 de janeiro. A relatora do colegiado, a senadora Elisiane Gama, pretende também analisar o resultado das quebras de sigilo bancário e telemático já pedidas. A relatora da CPMI do 8 de janeiro no Congresso, Elisiane Gama, afirmou à Folha a sua prioridade na retomada dos trabalhos será ouvir o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública, Anderson Torres. Aqui tem um conflito com uma matéria publicada pelo jornal Metrópolis. No jornal Metrópolis, ele deixou bem claro que não era interesse da oposição, ou seja, do governo, ouvir o Anderson Torres agora. Não era interessante. Eles queriam deixar o Anderson Torres mais para lá. Afinal, o Anderson Torres já está solto, já passou. Não tem o que se extrair do Anderson Torres. Pelo contrário, vai dar visibilidade. E o Anderson Torres pediu, falou, não, eu quero me manifestar. Porque até agora eu não dei minha versão. Falou, eu quero me manifestar e quem tem mais interesse em solucionar os fatos, ou seja, em expor minha versão, sou eu. Então tem esse interesse. E aí, fala aqui que a Elisiane Gama, ela tem interesse em manifestar e tudo, mas que ele se manifeste, mas é porque não tem mais solução. O próprio Arthur Maia já falou que logo no começo ele já está designado. Então, estou ansioso para ver o depoimento do Anderson Torres. Tá? Afinal, eu como cidadão brasileiro, eu quero que se descubra a verdade sobre esses atos do dia 8 de janeiro, sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Se tem quem se omitiu, que seja punido. Se tem quem financiou, que seja punido. Quem for responsável vai ser punido. Agora, inocentes ficarem sendo punidos porque só se manifestaram e não estiveram lá invadindo, cometendo crimes, não. E também, ainda reitero, há que se ter uma ponderação quanto ao peso da mão da justiça. Essas pessoas que ainda estão presas, elas apresentam uma periculosidade tão grande assim mesmo, ainda estão em risco mesmo, assim, colocando em risco extremo mesmo o Estado Democrático de Direito, são criminosos, terroristas mesmo? Ou a mão da justiça está pesando só por uma questão política? Essa é a grande preocupação que o Estado Democrático de Direito não comporta. Não comporta. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Enfim, a gente está trazendo muito conteúdo. Eu queria a sua opinião sincera. Você gostou desse formato? Vocês viram que mudou um pouquinho aqui, né? Vocês viram que tem umas coisinhas diferentes aqui. Agora eu apareço a minha cara aqui enquanto eu estou falando. Eu sei que não ficou mais bonito, pelo menos eu, mas a gente está aqui. Coloca para mim se está legal esse formato, nesse conteúdo, da forma que a gente está.
e dá uma olhada no site para me dar uma opinião. Vai lá, olha, vem cá, dá uma opinião, que está começando agora esse jornal, e eu assumi o compromisso de ser um dos comentaristas do jornal, pelo menos a parte política é minha, aí tem a parte de Previdência, INSS, tem tudo isso. Vai estar aí a parte econômica, vai estar tudo indo ao caminho certo, mas assim, na defesa da liberdade de expressão, tá aqui. O Jornal Nova República é uma opção para você, tá bom? Obrigado por tudo, Deus te abençoe e até o próximo editorial. Grande abraço.